Então, turminha, hoje, né, como eu disse para vocês, eu vim trazer o experimento lá da página 5 de ciências, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos criar uma colônia de bactérias. Tio, o que é uma colônia de bactérias? Nós vamos fazer uma casinha, tá? Onde nós vamos colocar a nossa mãozinha, para saber se a nossa mãozinha tá suja, para saber se na nossa mão se escondem vírus, bactérias, fungos, tá? Então, para isso, a gente vai fazer como se fosse uma casinha para bactéria. E depois a gente vai colocar a nossa mão bem suja para ver o que vai acontecer. Será que vai ficar limpinho? Ou será que vão surgir, né, esses bichinhos aí? Será que nós vamos conseguir ver essas bactérias? Então, turminha, para a gente realizar esse experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Presta atenção. Nós vamos precisar de um saquinho de gelatina incolor, um saquinho de caldo de carne em pó, tá? O caldo de carne, ele vai servir como alimento para essas bactérias. Vamos usar também uma água de coco, pode ser a caixinha pequenininha, tá? Para misturar, uma colher e um potinho plástico, tá? Então, nós vamos começar acrescentando a água de coco dentro de um recipiente. Olha só. Coloquei aqui, então, a água de coco. Vou acrescentar o caldo de carne e vou misturar bem até dissolver todos os pedacinhos, tá? Então, esse caldo de carne, ele não pode ficar em pedaços, ele tem que ficar bem dissolvido. O que é dissolver? É quando ele dissolve na água esse pozinho, tá? Ele não fica em pedaços. Então, mistura bem para dissolver esse caldo de carne. Quando ele estiver bem líquido, sem os pedacinhos, nós vamos acrescentar também a gelatina sem sabor. E mais uma vez, vamos misturar até dissolver esse pozinho aí, tá bom? Mistura bem, não podem ficar essas bolotinhas, esses pedacinhos que ficam, tá? Assim que você terminar de misturar, ele vai ficar desse jeito, olha só. Tá bem líquido, tá vendo? E não ficaram nenhum pedacinho do caldo de carne ou da gelatina aqui dentro, tá? Depois disso, você vai adicionar essa mistura em um outro potinho transparente, tá? Onde você vai colocar só um pouquinho. Você não precisa colocar tudo. Então, você vai colocar mais ou menos um dedinho, tá vendo? Dessa mistura aqui. Olha só como ficou. Viu só? Então, você vai colocar essa mistura aqui. Você vai tampar. Pode ser com a tampinha desse potinho ou pode ser também com plástico filme, tá bom? E você vai colocar na geladeira durante mais ou menos 1 ou 2 horas, tá? Até endurecer. Quando endurecer, ele vai ficar nessa consistência, tá vendo? Ele tá durinho, ó, não cai. Quando ele estiver assim, é que você vai pegar a sua mão bem suja. Então, se você acabou de lavar a mão, passa a mão no cabelo, na orelha, no pé, nos seus brinquedos, onde for bem sujo aí, tá? Onde você geralmente está acostumado a passar a mão e a gente não vê essa sujeira. Aí, você vai colocar a sua mão em cima dessa misturinha. Fica uma misturinha bem dura, tá? Então, sem nojo, ó, vai sujar um pouquinho a sua mão, mas a sua mão já tá mais suja. Você vai passar essa sua mão suja aqui em cima pra ver se vai acontecer alguma coisa. Depois disso,
você vai tampar esse recipiente mais uma vez e você vai esperar uma semana, tá bom? Então, quando for lá na segunda-feira, dia 17, vocês vão pegar essa misturinha de novo e vocês vão contar para a tia o que aconteceu, tá? Então, vocês vão se lembrar de como ela estava, né? Como ela era e como ela ficou lá na segunda-feira, tá? Turminha, esse é um trabalhinho, tá? Ele já vai ser um trabalho para nota do terceiro bimestre. É importante que todos façam, tudo bem? Então, como que vai funcionar a apresentação desse trabalho? Vocês vão gravar um vídeo explicando o que aconteceu com essa mistura, tá? Então, vocês vão falar, eu fiz o experimento, né? Utilizei tais materiais, coloquei a minha mãozinha aqui bem suja e no final foi isso que aconteceu. Por quê? Porque criaram-se ali as bactérias que estavam na sua mãozinha. As bactérias, os fungos, os micro-organismos, tá bom? Então, depois vocês vão apresentar para a tia, por meio de um vídeo, o que aconteceu aí, né? O que se deu desse experimento, tudo bem? Até segunda-feira, então.